Governo diz que cumprirá a decisão judicial e vai definir ações para suspender atividades não essenciais. Justiça nega recurso para abertura do comércio e a Polícia Militar bloqueia ruas do centro comercial. Manaus bate novo recorde de internações por Covid. Mortes do Amazonas chegam a 5.300 e o número de infectados já passa de 200 mil. Mais um escândalo na igreja. Ex-seminaristas acusam o arcebispo de Belém de abuso sexual e o Vaticano investiga. Brasil chega a 196 mil mortes por Covid. Média móvel é de 698 por dia. Auxílio emergencial. Caixa libera nesta segunda saque de últimas parcelas para nascidos em março. Trump pressiona a autoridade eleitoral a reverter derrota. Conselheiro de Joe Biden diz que o presidente faz vergonhoso ataque à democracia americana. Reino Unido imuniza primeiro paciente com vacina da Oxford. Corpo de homem é encontrado em casa abandonada no Vieira Alves. Homem morre com tiro no rosto em Beco, no bairro de Santo Agostinho. Na Cidade de Deus, outro foi executado com 10 tiros. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h48. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chover, 15 milímetros prevê o clima-tempo. A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 91%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É segunda-feira, 4 de janeiro. É o quarto dia de 2021. Dia de Santa Ângela Foligno. Também é o Dia Nacional da Abrografia. Dia Mundial do Hipnotismo. Dia Mundial do Braille. E o Dia Nacional do Hemofílico. Esta é a edição 85.046 do Jornal da Manhã. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1959, a nave espacial russa Luna 1 se torna a primeira a chegar com sucesso perto da Lua. 1960, assinado o tratado que criava a Associação Europeia de Livre Comércio. 2010, Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, é oficialmente inaugurado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em 2019, Grupo de Lima anuncia que seus países membros não reconhecerão o segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, e ele continua no poder. 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio, o organizador de uma festa clandestina que ocorria no sábado no bairro Tarumã, foi preso em uma ação da Central Integrada de Fiscalização. Nos últimos 3 dias, os órgãos estaduais e municipais que atuam de forma conjunta vistoriaram 23 locais para garantir o cumprimento das medidas de prevenção ao novo coronavírus. Ainda no sábado, durante a CIF fluvial, foram vistoriados 4 flutuantes, sendo 2 estabelecimentos autuados e notificados por descumprimento das medidas de combate à Covid-19, promovendo a aglomeração de pessoas. Pellegrini, as festanças continuam pelas áreas do Tarumã. Continuam, Paulo, e as operações continuam também com muito êxito, Paulo. Parabéns aí a todas as pessoas que compõem aí o CIF, né? São várias secretarias, tanto do Estado quanto da Prefeitura, que combatem, Paulo Guerra, esse tipo de ação aí das pessoas que não têm nenhum respeito com a vida e nem com a vida dos outros, né? Então, foi uma grande operação, uma operação que está de parabéns por parte, principalmente, da Secretaria de Segurança. Não são todos, mas muitos motoristas do alternativo Pellegrini, segundo informações de passageiros que reclamam, não estão usando máscara. Pois é, Paulo Guerra, e assim também como centenas, dezenas de passageiros também que não usam máscaras. Essa situação de motorista e cobrador, Paulo, é cobrada bastante pelos donos de cooperativa, mas os motoristas que alugam ônibus e o cobrador também, às vezes, não cumprem com isso, sabe, Paulo? E uma fiscalização maior deve haver sim para que o motorista e o cobrador usem máscaras, mas acontece também, Paulo, de às vezes o passageiro discutir com o motorista de ônibus, discutir com o motorista do alternativo, porque não quer usar máscara, né? Então tem que haver aí uma consciência, principalmente uma responsabilidade, né? Eles têm que ter a responsabilidade de usar máscara. É muito complicado, sabe, Paulo, lidar
com a irresponsabilidade tanto do motorista, do cobrador e às vezes até do passageiro, que não respeita nem a vida deles e nem a dos outros. Pois é, quando você vai no supermercado, se você não estiver de máscara, você nem entra, não é, Peregrini? Isso aí funciona bem, Paulo, né? Tá de parabéns, todos os grandes supermercados da cidade, tá lá escrito, tem uma pessoa medindo a temperatura e a pessoa, se for sem máscara, ela é convidada a se retirar, não entra no supermercado. Estive no supermercado Vitória semana passada, a situação é assim, Paulo, a distribuição de álcool em gel, feita a medição na temperatura, a máscara é exigida, quando não até eles dão uma máscara para quem não tem, mas a situação é de que não entra nenhuma pessoa no supermercado. Já no transporte coletivo, Paulo, a situação é muito complicada. Peregrini, toda quarta-feira é para cair o dinheiro da bilhetagem dos alternativos. Isso não está acontecendo. Não, Paulo, não. E os cooperados do alternativo, dos amarelinhos da zona leste da cidade, estão aí bem revoltados e passando, Paulo, por situações difíceis. Alguns não têm até o dinheiro para abastecer. A situação é complicada. O dinheiro da bilhetagem funciona assim. O usuário compra o passe, né? Como as empresas também dão o passe para o trabalhador, é pago lá no Sinetran, na hora, em dinheiro, em cash, na hora, paga no dinheiro. Aí o usuário vai no ônibus e passa o cartão. E na hora de receber essa passagem, o Sinetran segura o dinheiro. Já vai aí para 3 semanas, Paulo Guerra. Eu conversava com o Varley, que é, né, presidente de cooperativa, o Varley Batata. O Batata me dizia que a situação está muito complicada, que já vai aí para 3 semanas que o Sinetran não repassa o dinheiro para o dono do transporte, né? A pessoa que dirige, a pessoa que trabalha no transporte alternativo. Isso já é recorrente, né, Peregrini? De vez em quando acontecem essas queixas contra o Sinetran pelo não repasse do dinheiro da bilhetagem. Pois é, né? Não é nem um dinheiro, não é nem um pagamento do Sinetran, não tem aquela desculpa de não ter arrecadado o dinheiro, o Sinetran está sem dinheiro, não. Esse dinheiro já é pago, esse dinheiro é pago lá na fonte, lá no Sinetran. É só repassar, né? Já o Sinetran ainda fica com uma parte desse dinheiro, né? Os impostos, a taxa, não sei o que lá, fica tudo lá com eles. Agora, na hora de passar o dinheiro que já foi pago, o dinheiro que é do cooperado, o dinheiro que é do transporte alternativo, isso não tem sido feito, Paulo. Está deixando a categoria revoltada e se passar dessa próxima quarta-feira, uma possível paralisação, uma manifestação pode acontecer. Peregrini, quem está ouvindo você e o convidando para o aniversário dele é o Manuel Mota Gonçalves, que hoje está completando 63 anos, é teu ouvinte, reside na rua João de Mendonça, no bairro de Petrópolis, Peregrini. Opa, um abraço para você, meu amigo Manuel, tudo de bom, saúde, principalmente saúde, né, seu Manuel? Fique com Deus aí, muito obrigado pela audiência, por acompanhar aqui o Jornal da Manhã. Já são, né, mais de 85 mil edições aí de credibilidade, de dedicação aí dos profissionais do Jornal da Manhã, principalmente aí o nosso líder Paulo Guerra, e a gente está por aqui ajudando da melhor forma possível e lhe agradecendo aí a audiência. Peregrini, o corpo de um homem foi encontrado em casa abandonada no Vieira Alves. Foi morte natural, Peregrini? Foi, Paulo. Foi morte natural, sim. A polícia averigou, o Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local. Trata-se de morte natural, Paulo. É morador de rua, Peregrini? Possivelmente, morador de rua, a polícia está investigando. Tanto é, Paulo Guerra e ouvintes, que o corpo não foi identificado até o presente momento. Pois é, e pelo menos estava já há 2 dias no local, não é, Peregrini, esse corpo? Pois é, Paulo, que chamou a atenção aí foi o odor, né, que veio, né, de lá do local, chamando a atenção das pessoas que passavam por lá, outras também que moram ali perto, e daí chamaram a polícia para averiguar o que estava acontecendo. Quando a polícia chegou, averigou, tratava-se de um corpo. O homem foi executado com 10 tiros, Peregrini, na cidade. Imagine que a cidade é de Deus, não é? Pois é, Paulo, foi um rapaz de 19 anos de idade, foi bárbara a morte dele, ele foi morto com 10 tiros, como você bem colocou, e isso aconteceu lá no momento em que ele estava conversando com os amigos, né? O bandido chegou em um carro de placa ainda não identificada, e trata-se, Paulo, de um acerto de contas, de uma execução, já que os bandidos chegaram, tinham outras pessoas, mas o atirador foi tão somente perto desse rapaz e não atirou em mais ninguém. Pediu para que o restante do grupo se afastasse e o mataram com 10 tiros. O outro foi morto com um tiro no rosto em um beco lá no bairro de Santo Agostinho. Ele morreu, Paulo Guerra, lá em frente à casa onde ele morava.
lá em um beco no bairro de Santo Agostinho. A motivação do crime, Paulo, ainda é desconhecida, né? Ainda foi levado, né? O rapaz ainda foi levado com vida ao 28 de agosto, mas quando chegou no 28, ele já estava muito mal, sabe, Paulo? E acabou morrendo nas dependências do 28 de agosto. Pelegrini, a movimentação dos pontos-socorros da cidade neste final de semana, como é que foi? Foi cheia, Paulo, foi muito agitada, né? Principalmente, Paulo, de sábado para domingo. Ontem até que foi mais ou menos tranquilo, devido à chuva, pouca gente saiu para se divertir, saiu para até se meter em briga por aí, a bebedeira não foi tão grande assim, então a movimentação não foi das maiores. Mas no sábado foi um negócio realmente muito agitado, muito complicado nos principais pronto-socorros da cidade, principalmente Paulo Guerra, o João Lúcio e o Platão Araújo. Um homem de 82 anos deu entrada no pronto-socorro. Quantas borrifadas, Pelegrini? 12 borrifadas, Paulo Guerra, ele exagerou, são apenas 2 borrifadas. Borrifadas de quê? Do spray da saliência, né? O senhor contratou uma profissional da diversão, uma profissional do sexo, Paulo, de acordo com ele não economizou não, viu, Paulo? Ele quis a tabela completa, ele contratou os serviços completos dessa jovem. Daí, na hora de dar as borrifadas, para quem não conhece ainda, tem Viagra no comprimido e tem esse de esfriar, de dar o spray, né? Parece assim um Detefon que põe na boca. Daí ele deu 12 borrifadas, quando era para colocar 2, deu entrada Paulo Guerra entre a vida e a morte. Ele está mais para lá do que para cá. E a jovem ainda queria receber pelo serviço, mesmo sem sido realizado. Segundo ela perdeu tempo. O senhor está ainda internado, dizem os médicos que já está fora de perigo, Paulo, mas a gente alerta aqui, você que usa o spray da saliência, são apenas 2 borrifadas. Pois é, Pelegrini, ele havia contratado o trabalho por R$350. Paulo, né? Inflacionando o mercado, inclusive, né? E tem a tabela de saliência que tem aí cada, né? Tem ser uma coisa, R$100, 50 e por aí vai, Paulo. Pelegrini, mudando de assunto, como é que está o tempo aí onde você está? Paulo Guerra, nublado. Nós estamos nesse momento aqui nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo, encontramos pista molhada, sabe, Paulo, na madrugada, no momento em que nós estávamos aí pilotando a nossa unidade externa, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Avenida Grande Circular, por onde passamos, a Camapuã e também a Avenida Noel Núteus com pista molhada, ou seja, choveu na madrugada. E nesse momento, Paulo, a visibilidade é prejudicada, tem aquela cerração, tem o tempo bastante cinzento, está nublado e ameaça chuva por aqui, viu, Paulo? Pelegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. É contigo, Paulo. Foi prorrogada a interdição do complexo turístico da Ponta Negra em Manaus, conforme decreto publicado na edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira. O local seguirá interditado até o dia 31 deste mês de janeiro por causa do aumento de casos de Covid-19. A praia está interditada desde o dia 18 de setembro. E atenção, Águas de Manaus está informando que, em virtude da determinação do Tribunal de Justiça do Estado a respeito do lockdown de 15 dias devido ao aumento de casos de Covid na capital, a parada para serviços de manutenção que estava programada para acontecer amanhã será adiada para a nova data ser divulgada posteriormente pela empresa. Nesse momento em que a população passará mais tempo em casa, a Águas de Manaus garantirá o serviço essencial com a produção e abastecimento de água em sua normalidade e totalidade. Ressalta que a Águas de Manaus atende mais de 2 milhões de pessoas na cidade, abastecendo 98% da capital com água tratada. A empresa informou ainda que a parada programada prevista para ocorrer no próximo dia 26 de janeiro segue mantida, em virtude da importância da realização dos serviços. Entretanto, as datas para a realização das paradas programadas serão analisadas e poderão sofrer alteração posteriormente de acordo com o cenário de avanço da doença na capital. A concessionária reforça que as manutenções são necessárias e essenciais para a melhoria do sistema de abastecimento e todas as datas serão definidas em conjunto com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Manaus, sendo amplamente divulgadas com antecedência à população. 6h06 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. As notícias que se espalham nos jornais e nas redes sociais informando a alta de casos de Covid na capital Manaus já começa a afetar parte do comércio em Manacapuru. No sábado, durante todo o dia, a cidade parou. Poucos comerciantes abriram suas portas para o público que costumam ir às ruas fazer suas compras no final de semana. Talvez o medo tenha sido a causa maior desse silêncio ensurdecedor que há pouco tempo atrás parou o mundo. As marcas que ficaram nos corações de centenas de milhares aqui e milhões pelo mundo voltam a preocupar as pessoas que sofreram as consequências da pandemia ou tiveram perdas na família causada por essa doença tão angustiante. Apesar da paralisação no comércio, muitos locais de festas funcionaram normalmente, gerando aglomerações de pessoas e sem nenhum cuidado para evitar a proliferação da doença. O hospital de campanha continua com o atendimento na sua normalidade e preparado para receber pacientes caso seja necessário. Ontem o prefeito Beto D'Angelo visitou o hospital com o intuito de levar uma mensagem de força e de esperança aos pacientes internados com Covid-19. Numa de suas mensagens, o prefeito disse que grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros e a persistência realiza o impossível, já que cada ser é mais forte que imagina. Beto D'Angelo finalizou sua visita agradecendo a todos os médicos, enfermeiros e auxiliares que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Bem, Paulo, e esse vai e vem de decretos, fecha ou não fecha, governo versus justiça, está gerando uma verdadeira pandemia de incerteza nas pessoas e deixando muita gente apavorada. Mesmo assim, o melhor remédio é a prevenção. Evite sair de casa, lave bem as mãos com sabão, use o álcool em gel e o uso da máscara é essencial. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6:08 em Manaus. Prefeitura de Iranduba intensifica ações de prevenção à Covid. A partir de hoje, equipes da Secretaria de Saúde de Iranduba vão visitar estabelecimentos comerciais do município para orientar empresários, comerciários e consumidores quanto às medidas preventivas para evitar a proliferação do novo coronavírus. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde, atualizados no início da noite deste domingo, apontam que Iranduba tem 3.335 casos confirmados de Covid-19 com 60 óbitos. Na manhã de ontem, o novo prefeito do município, Augusto Ferraz, acompanhado do vice Robson Adriel, dos secretários de saúde Daniel Barroso, de produção José Augusto de Souza e de outros 12 integrantes do primeiro e segundo escalões da nova administração, visitou a feira municipal João Cândido de Medeiros, no centro da cidade, com a missão de conscientizar os permissionários sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Depois de percorrer várias bancas e conversar com a categoria, o prefeito Augusto Ferraz e o novo titular da Censa, Daniel Barroso, ressaltaram a importância da união de todos pela prevenção à Covid-19, sem que haja prejuízo às atividades comerciais. Nosso compromisso é proteger e representar os nossos empresários, porque sem emprego e sem renda não tem como a gente viver. Nos ajude a diminuir essa pandemia que está muito forte dentro do município de Iranduba. O vírus não é brincadeira, a gente já tem um aumento de casos na unidade hospitalar e da Freire e a gente precisa se sensibilizar a fazer a coisa correta, conscientizar o comerciante a usar máscara e a ter o álcool gel e os clientes também. Se ele se proteger, a gente protege todo mundo. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:10 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde está discutindo o uso de novas tecnologias no tratamento da Covid-19 em pacientes da rede estadual de saúde. Seguindo o exemplo do estado do Ceará, que vem tendo bons resultados na utilização de ventilação não invasiva, a VNI, para amenizar o desconforto de pacientes com insuficiência respiratória e reduzir a intubação, a Secretaria de Saúde pretende reforçar o serviço de fisioterapia nas unidades porta de entrada para a Covid-19. O objetivo é introduzir a fisioterapia com o uso de VNI ainda na enfermaria, partindo de estudos e experiências que mostram que o reforço no tratamento ao paciente nesta etapa diminui o tempo de internação.
evita levar o paciente para a UTI e reduz o índice de mortalidade. Nesse contexto, foi criada por meio de portaria a Subcomissão de Fisioterapeutas do Estado do Amazonas, no âmbito do Comitê de Respostas Rápidas para o Enfrentamento da Covid-19. O grupo é formado por profissionais da Secretaria de Saúde e fisioterapeutas especializados em terapia intensiva e fisioterapia respiratória que atuam nos prontos-socorros da rede estadual de saúde. Em 10 dias, o governo do Amazonas disponibilizou mais 409 leitos em 5 unidades de saúde para atendimento de pacientes com a Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde coordenou uma grande força-tarefa e conseguiu aumentar 90 leitos de unidade de terapia intensiva UTI e 319 leitos clínicos em pouco mais de uma semana. A ampliação da rede contou com leitos em unidades como o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, Platão Araújo, Delfina Aziz, Hospital Universitário Getúlio Vargas, Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas e Hospital Beneficente Português. Confira a hora. 6:12. A Secretaria de Estado de Saúde firmou uma parceria com a Fundação Allan Kardec, que cedeu parte do espaço da instituição localizada ao lado do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto para a instalação da tenda de apoio psicossocial exclusiva para familiares de pacientes internados na unidade hospitalar vizinha. No local, os familiares também terão acesso a uma área humanizada de convivência com banheiro. Desde ontem, a unidade de saúde terá, além da tenda de triagem de pacientes suspeitos, também uma segunda tenda. Esta é exclusiva para familiares de pacientes internados no Hospital 28 de Agosto, que funcionará no horário de 7 às 22 horas diariamente no estacionamento da Fundação Allan Kardec. A equipe conta com uma força-tarefa que envolve psicólogos e assistentes sociais da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Unidade Gestora de Projetos Especiais. O objetivo, de acordo com a coordenadora do projeto, Viviane Dutra, é fazer a ponte entre a equipe médica e de enfermagem e o familiar de referência que busca informações sobre o estado clínico do paciente internado. Hoje nós visualizamos muitas famílias que ficam aqui no estacionamento do hospital, na entrada da emergência, um espaço de ampla contaminação, também na tenda de triagem. Importante ressaltar, temos 2 serviços sendo executados em tenda. A triagem inicial, que é o atendimento médico para a pessoa que se sente com sintoma de Covid, e a tenda do psicossocial. A tenda do psicossocial é voltada para o acompanhante, para o parente de referência. E o objetivo é realmente ser uma ponte quanto às informações com maior segurança, com maior tranquilidade, com maior conforto para essas famílias que já estão num momento muito difícil. Viviane Dutra relata que, para dissociar o atendimento da triagem de pacientes suspeitos do espaço psicossocial destinado aos familiares de referência, a equipe já buscava lugares próximos à unidade de saúde e com espaço suficiente para o atendimento. A tenda de atendimento psicossocial funcionará no estacionamento da Federação Allan Kardec. O objetivo da tenda é dispor de informações e acompanhamento psicológico e social para os acompanhantes, para o parente de referência que não pode ficar no interior da unidade, no interior do Hospital 28 de Agosto. Dentro da tenda estão profissionais da SES, da Secretaria de Assistência Social e também da unidade gestora, que farão o atendimento e a ponte de informação entre esse parente de referência e a equipe de enfermagem, a equipe médica do hospital. Esse acompanhamento neste momento é importante para que, se comunicando de uma maneira mais eficiente, a gente possa dispor das informações para as famílias e elas possam ir acompanhando o quadro clínico de seu parente, sem tanta angústia, sem tanta preocupação, mas entendendo cada fase do processo. E em caso de alta ou de óbito desse paciente, também ter o acompanhamento psicossocial até o desfecho da situação. 6:15 em Manaus. Várias ruas de acesso ao centro comercial de Manaus foram bloqueadas com gradis pela Polícia Militar do Amazonas neste domingo. A medida é para diminuir a circulação de pessoas no local. A partir disso, entende-se o bloqueio nas ruas
Doutor Moreira, Guilherme Moreira, Marcílio Dias, Marechal Deodoro, Bate Palmas e Quintino Bocaiúva. Todas fazem parte da área de acesso ao centro comercial da capital. Conforme informou em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas diz que está sendo cumprida a medida judicial. Manaus bateu o recorde de internações diárias por Covid-19 neste domingo. Foram 159 novas hospitalizações, número mais alto registrado no estado desde o início da pandemia, mesmo com o colapso na rede de saúde vivido entre abril e maio de 2020. No interior do Amazonas foram mais 4 hospitalizações neste domingo, alcançando o número de 163 em todo o estado, o segundo maior registro desde o dia 4 de maio do ano passado. Segundo o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde neste domingo, o número de mortes subiu para 5.345, com mais 20 óbitos provocados pela doença. Do total, 18 mortes ocorreram nas últimas 24 horas e 2 falecimentos foram registrados em dias anteriores, mas confirmados somente agora. Foram registrados 546 novos casos, elevando para 212.413 o número de infectados em todo o Amazonas. A Prefeitura de Manaus, por outra parte, informou que um total de 72 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital neste domingo que passou. Desses, 50 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP, sem opção por cremação e óbito oriundo de outra cidade. Já nos cemitérios particulares, 22 enterros foram realizados. Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital do Amazonas, 15 foram declaradas como Covid-19 e nos espaços privados foram 6 registros de óbitos pelo novo coronavírus. Entre outras causas estão síndrome respiratória aguda grave, parada respiratória, parada cardiorrespiratória e outras 11 por causas desconhecidas ou indeterminadas. O governo do Amazonas informou que recebeu a notificação sobre a decisão da Justiça que determinou a suspensão total das atividades consideradas não essenciais no estado. Em nota divulgada no fim da tarde deste domingo, o governo explica que os órgãos que compõem o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 vão se reunir para analisar o documento e determinar os procedimentos cabíveis. Mais tarde, já no início da noite, o governo informou que cumprirá a decisão judicial, respeitando o entendimento do Ministério Público do Estado e do Judiciário quanto à grave situação de emergência causada pela Covid-19. Ainda no texto informou que mantém diálogo com os representantes do comércio e serviços para discutir a adoção de medidas para compensar perdas econômicas. O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Délcio Santos, negou o mandado de segurança ingressado pela Associação Pan-Amazônia, que queria cassar a decisão do juiz Leonel Filho Larraquian, que determinou o fechamento de todo o comércio não essencial no estado pelo prazo de 15 dias. A decisão do desembargador foi tomada na tarde deste domingo. Polícia. Peregrine, a informação de que no Jorge Teixeira, a linha 677, os ônibus não estão passando. E segundo informações de uma cobradora de ônibus, eles estão parados. Ônibus da Global Peregrine daqui a pouco vai checar. Vamos checar sim, Paulo. Nós estamos nas proximidades, estamos aqui ainda no estacionamento do pronto-socorro Platão Araújo, fica perto da garagem da Global, e daqui a pouco, assim que nós terminarmos o nosso noticiário policial, nos deslocaremos até a sede da empresa, de onde vamos falar ao vivo com novas informações, Paulo. Pois é, vamos trazer informações precisas aos nossos ouvintes sobre essa provável paralisação da Global. Mas no mais tudo em paz, né, Peregrine, no transporte de massa? No mais, tudo em paz, Paulo. Nós passamos agora há pouco no Terminal 4, né, que fica na Avenida Camapuã, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, e nós observamos tudo na mais absoluta tranquilidade. Já passamos também, Paulo, pelo Terminal 5, na ocasião que fomos até o pronto-socorro João Lúcio. Fica bem pertinho aqui do João Lúcio, e estava tudo tranquilo também, Paulo. Vamos verificar daqui a pouquinho, assim que terminarmos o nosso noticiário policial, a garagem da Global, e dar mais uma olhada no Terminal 5 para ver se tem alguma novidade em relação à Global. O que nós sabemos, Paulo, é que os trabalhadores continuam com os salários atrasados. Então daqui a pouco o Peregrine vai falar lá da garagem para saber o que está acontecendo. Mas o que aconteceu, Peregrine, nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O final de semana é considerado até tranquilo no que se diz respeito à morte. Entretanto, prontos socorros lotados
durante todo o final de semana. Assim foi no pronto-socorro 28 de agosto, quando 2 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, uma no sábado à tarde, outra já na madrugada de domingo. O homem também deu entrada vítima de agressão física no pronto-socorro 28 de agosto, além de 12 pessoas que deram entrada vítimas de agressão física. Pronto-socorro 28 de agosto também recebendo um grande número de pessoas infectadas aí pelo Covid-19. Muita gente procurando essa unidade de saúde, eu digo o 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. No pronto socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma tijolada na cabeça. Isso aconteceu durante uma bebedeira no bairro Nova Luz, ali pertinho do bairro Zumbi dos Palmares, né? Na verdade, aliás, é a comunidade Nova Luz. Um levou-lhe uma tijolada na cabeça e o outro ainda dizia: rapaz, cuidado com o tijolo, que cada tijolo tá custando R$1. Rapaz, e o homem acabou levando essa tijolada e deu uma entrada no pronto-socorro João Lúcio com hematomas na cabeça, com rachadura na cabeça devido a essa violenta tijolada. Pronto socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Um jovem foi cruelmente e covardemente espancado por galerosos lá no Conjunto Azteca, no bairro do Coroado. O estado do rapaz é grave, apanhou muito, uma covardia. Vários se reuniram e bateram bastante nesse jovem. Os moradores pedem à polícia, o pessoal da 11ª SICOM, que dê uma olhada melhor ali na área do Conjunto Azteca, que toda noite ali tá cheio de galeroso, assaltando, espancando as pessoas. Então a gente pede aí aos competentes policiais da 11ª SICOM que reforcem a área ali do Conjunto Azteca, localizado no bairro do Coroado. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Policiais da 4ª SICOM recuperaram, veículo. O pessoal da 4ª SICOM também apreendendo drogas. Grande trabalho dos profissionais da 4ª SICOM aí, que tem o Sargento Moraes aí na área, fazendo um grande trabalho, é muito reconhecido nessa área da 4ª SICOM. Grande Vitória, Nova Vitória, toda essa Gilberto Mestrino, essa área aí que tem a cobertura da 14ª SICOM. Os moradores, os comunitários estão bastante satisfeitos com os serviços da 4ª SICOM. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme já abrimos manchete, dizendo que o corpo de um homem foi encontrado lá no Conjunto Viralves. Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local, bem como a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, PM da área. O corpo estava em avançado estado de decomposição e foi levado à sede do Instituto Médico Legal. Morte no bairro Cidade de Deus. Mais uma morte na Cidade de Deus. Uma execução aconteceu no bairro. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um rapaz de 19 anos de idade foi barbaramente morto, foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 6, 10 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, no momento em que ele estava conversando com os parceiros dele, com os amigos dele lá na área do bairro
Cidade de Deus. O assassino chegou, disse para todo mundo se afastar, chegou perto da vítima, apontou a arma e atirou 10 vezes. Conversava com o Hamilton Cabral agora há pouco e o Hamilton me dizia, comentava, o Hamilton adora comentar sobre crime, ele dizia, como é que escapa com 10 tiros? É que o Hamilton fala fino de manhã cedo e ele dizia, como é que escapa com 10 balaços espalhados pelo corpo? No Beco da Paz, no Beco da Paz, no bairro da Paz, um homem conhecido como Allen, de 33 anos de idade, foi morto em frente à casa onde morava. Isso aconteceu, Paulo Guerra. Deixa eu me repetir aqui, meu amigo, é no bairro da Paz, não, é no Beco da Paz, foi no Beco da Paz, lá no bairro de Santo Agostinho, um homem foi barbaramente assassinado. O crime aconteceu em frente à casa onde ele morava. A motivação do crime, do assassinato, ainda é desconhecida. Logo depois de receber as balas, lá no bairro de Santo Agostinho, ele foi levado às pressas ao pronto-socorro 28 de agosto, onde foi muito bem atendido. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala! Morreu no tiro! E o crime aconteceu no bairro de Santo Agostinho. Se não, tem uns lá do bairro da Paz que ligam depois. Ai, Pelegrino, aqui no bairro da Paz não morre ninguém. Tem uns lá que não gostam. O crime não foi lá no bairro da Paz. Foi no Beco da Paz. Se não, tem um morador que liga. Ai, eu não gosto que... Ah, rapaz... Então nem vem encher o saco que o crime aconteceu no Beco da Paz, no bairro de Santo Agostinho. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. No final de semana, o passarinho da morte sobrevoou o bairro de Santo Agostinho e também a Cidade de Deus e deu uma rasante lá no bairro Vieira Alves, tá vendo? Lá no Vieira, o pessoal lá do Vieira Alves fala, só morre gente pra Zona Leste. Morreu aí também no Vieira Alves e foi em uma casa abandonada. Já vou, meu chefe falando aqui no ponto eletrônico, o rapaz, vai logo lá pra garagem da Global, essa voz veludada do meu chefe. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. O meia Alex Apolinário do Alverca sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o jogo neste domingo contra o Almeirim, válido pela terceira divisão do Campeonato Português. O brasileiro precisou ser atendido com uso de desfibrilador e depois de ter a situação estabilizada foi encaminhado ao hospital de Vila Franca de Xira para continuar com a recuperação. O Palmeiras viajou neste domingo para Buenos Aires, na Argentina, onde enfrenta o River Plate na terça-feira pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Membros de uma organizada do Verdão foram até o aeroporto de Guarulhos dar apoio ao elenco na hora do embarque. No jogo número 500 de Lionel Messi no Campeonato Espanhol, o Barcelona precisou do talento do seu camisa 10 para vencer o Huesca por 1-0 fora de casa. Dos pés do argentino, saiu o passe preciso para o holandês Frenkie de Jong marcar o único gol da partida. O Vasco empatou com o Bahia por 3-3 neste domingo em São Januário no segundo jogo da final da Copa do Brasil Sub-20. Após vencer a primeira partida no Pituaçu, o time vascaíno confirma o título nacional em casa. Os jogos de ontem pela segunda e terceira divisão do país. Série B, Chapecoense 0, Brasil de Pelotas também 0. Vitória 1, Operário do Paraná também 1. Na Série C, Santa Cruz 1, Ituano também 1. Ipiranga 2, Clube do Remo 1. Série D, Fast Clube 0, Novo Horizontino 1. O Fast jogou sem 7 titulares e perdeu esse jogo para o Novo Horizontino, complicando a situação.
Marcílio Dias empatou com Altos em 1-1. Os jogos de hoje na Série B jogam Confiança e Náutico. O jogo da Série C envolve Londrina e Paysandu. Campeonato Brasileiro Sub-20 hoje tem Fluminense e Flamengo. Esse jogo começa às 15 horas. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira os saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial para 3,6 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento desta segunda é para os trabalhadores nascidos no mês de março. Serão liberados os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos 5 e 6 de pagamento do benefício. O calendário de liberação segue até 27 de janeiro. O estado de São Paulo volta à fase amarela da quarentena imposta pela pandemia do coronavírus nesta segunda-feira. Com isso, comércio e shopping voltam a abrir em horário ampliado. Antes e durante o período de festas de Ano Novo, o estado passou por uma curta e emergencial fase vermelha que durou 3 dias. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados liderados pela Rússia estão prontos para ajustar os planos e aumentar gradualmente a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia nos próximos meses, dependendo das condições do mercado, disse o secretário-geral da OPEP, Mohamed Barkindo, neste domingo. O teste para detectar a Covid-19 em sua fase ativa por meio da saliva, desenvolvido pelo laboratório Benderix em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, chegou a mais de 300 farmácias da capital e das cidades de Guarulhos, Osasco e Barueri. Para evitar aglomerações, o exame pode ser agendado por telefone e o resultado fica pronto em 24 horas. Ele também está disponível no Rio, onde o resultado sai em 48 horas. O RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para detectar a infecção, é mais invasivo e chega a custar até R$470. O consórcio de veículos de imprensa divulgou um novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde consolidados às 20 horas deste domingo. O país registrou 287 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 196.029 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 698. A variação foi de menos 9% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. O Reino Unido começou nesta segunda-feira a vacinar pessoas de grupo de risco com imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Brian Pinker, um homem de 82 anos, recebeu a primeira dose em um hospital, a algumas centenas de metros de distância de onde a vacina foi desenvolvida. A aprovação emergencial da vacina aconteceu no dia 30 de dezembro. O país foi o primeiro a conceder a aprovação. E o Papa Francisco criticou quem viajou no fim do ano para fugir de restrições devido à Covid-19. Eles não pensaram naqueles que estavam ficando em casa, apenas em sair no feriado e se divertir. Realmente me entristeceram, disse o pontífice em um vídeo. Neste 4 de janeiro, as Nações Unidas marcam o Dia Mundial do Braille. Este ano, a organização destaca a importância da inclusão de pessoas com deficiência durante a pandemia. Em todo o mundo existe 1 bilhão de pessoas com deficiência. Mesmo antes da pandemia, elas já tinham menos acesso a cuidado de saúde, educação e emprego. Em entrevista à ONU News de Lisboa, a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência de Portugal, Ana Sofia Antunes, disse que a pandemia ajudou a perceber a importância da inclusão de pessoas com deficiência. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga anunciou nesta segunda-feira que o governo contempla decretar um novo estado de emergência na região da Grande Tóquio após o aumento de contágios de coronavírus que tornou a situação muito grave. O chefe de governo japonês espera que a campanha de vacinação comece no fim de fevereiro
e afirmou que serão dos primeiros a receber a vacina. Suga, que fez um apelo para que a população evite as saídas não indispensáveis, declarou que o governo se prepara para modificar a lei para conseguir punir os estabelecimentos que não respeitam as ordens de redução do horário de funcionamento ou de fechamento temporário. 6h42 aí, mano. Vamos voltar com outras informações do repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo. Tudo dentro da normalidade no transporte coletivo na empresa Global. Entretanto, Paulo Guerra faz, a ouvinte que ligou tem razão, viu, Paulo? Houve uma paralisação de aproximadamente 45 minutos a 1 hora, no máximo isso aí, Paulo, dos trabalhadores que resolveram conversar, cruzar os braços lá na Global no começo da madrugada, Paulo. Tudo porque as férias dos trabalhadores não foram pagas, ainda tem muita coisa a ser paga aí pela empresa. Você tem uma ideia, Paulo? Conversava com um trabalhador que pediu para não divulgar o nome dele. Ele dizia que ele ficou de férias em novembro e quando chegou deram férias para ele de novo, sendo que ele não recebeu nem a de novembro nem a de dezembro. Ficou de férias 2 vezes e não recebeu sequer um centavo. Essa situação acontece também com outros trabalhadores dessa mesma empresa, da Global, e por isso eles paralisaram por aproximadamente 1 hora, Paulo, mas já está de volta à normalidade o transporte coletivo, principalmente para a área da zona leste da cidade, onde cobre a Global. Pois é, Pellegrini, o pessoal da linha 621 também reclamando, e tudo isso em função dessa paralisação que atrasou a saída dos ônibus e, consequentemente, as pessoas precisavam se deslocar mais cedo, tiveram problemas e as paradas superlotadas. Sim, Paulo, a Global cobre principalmente aquela área dos coletores, não, Paulo? Como é que funciona nos terminais? É assim, nos diversos bairros da zona leste da cidade tem os coletores, por exemplo, o bairro Grande Vitória, 088, ele vai no Grande Vitória, vai no Gilberto Mestrinho, recolhe o pessoal todo, deixa no terminal, daí que eles vão pegar um articulado pro centro. Obrigado, Pellegrini, pelas informações. Está, portanto, esclarecido que houve, na realidade, uma paralisação de cerca de 1 hora por parte dos rodoviários da Global. Mas agora os ônibus já estão de volta às ruas da cidade. 6h44 em Manaus. Áudio obtido pelo jornal The Washington Post revela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um telefonema extraordinário de 1 hora, pediu ao secretário de Estado da Geórgia, o republicano Brad Raffensperger, que encontrasse votos suficientes para reverter sua derrota. A Geórgia é um dos vários estados decisivos onde Trump perdeu a eleição de 3 de novembro para Joe Biden e onde o presidente desde então fez alegações infundadas de fraude eleitoral e tentou anular os resultados. Bob Bauer, conselheiro de Biden, emitiu um comunicado aos jornalistas sobre o caso, no qual diz o seguinte: agora temos provas irrefutáveis de um presidente pressionando e ameaçando um funcionário de seu próprio partido para que ele rescinda uma contagem de votos legal e certificada e fabrique outra em seu lugar. Isso demonstra a essência do vergonhoso ataque de Donald Trump à democracia americana. 10 ex-secretários de defesa dos Estados Unidos escreveram uma carta aberta dizendo que a eleição presidencial do país já terminou e defendendo a legitimidade do processo. São ele Aston Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry e Donald Rumsfeld. O grupo assina a carta na editoria de opinião do The Washington Post neste domingo. O novo Congresso dos Estados Unidos assumiu suas funções neste domingo em meio a um ambiente de expectativa pela definição da maioria no Senado e pela promessa de uma sessão agitada na próxima quarta-feira, quando será selada a vitória do presidente eleito Joe Biden. Mais feminina e diversa do que nunca, a Câmara dos Representantes, dominada por democratas, reuniu-se novamente para a posse de seus membros, tudo sob um protocolo sanitário reforçado. A hábil estrategista Nancy Pelosi, de 80 anos, opositora ferrenha do presidente Donald Trump, continuará presidente da Câmara nos próximos 2 anos. Ela foi reeleita apesar da relutância de algumas vozes da esquerda do partido. Com 216 votos a favor e 208 contra, Pelosi garantiu votos insuficientes para se manter no cargo. No Senado, a história é outra, já que a definição está sujeita a 2 eleições que ocorrerão nesta terça-feira no estado da Geórgia, no sul do país.
Os democratas precisam conquistar as 2 cadeiras, algo meio difícil, para recuperar o controle da Câmara Alta. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, informou em nota que quer contribuir com o início da vacinação contra a Covid-19 ainda neste mês. Para isso, é necessária a realização do pedido para uso emergencial da vacina, o que deve ser feito nesta semana. As primeiras vacinas serão importadas da Índia, um dos locais de produção da AstraZeneca, laboratório que tem parceria com a Fiocruz aqui no Brasil. Serão 2 milhões de doses. As demais serão produzidas pela própria Fundação Brasileira após a chegada do ingrediente farmacêutico ativo, também prevista para este mês de janeiro. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas informou neste domingo que negocia com o laboratório indiano Bharat Biotech a compra de 5 milhões de doses de uma vacina contra a Covid-19. O imunizante chamado Covaxin teve o seu uso emergencial na Índia aprovado neste domingo pelas autoridades daquele país e ainda depende da autorização da Agência Sanitária de Vigilância Sanitária Anvisa para ser usado no Brasil. A vacina está na fase 3 de testes na Índia, a etapa em que a eficácia é verificada. Os primeiros estudos clínicos mostraram que o imunizante não gera efeitos colaterais graves e produz anticorpos para a Covid-19. 6h48 em Manaus. Uma autoridade da Igreja Católica no Brasil é acusada de abuso sexual. 4 ex-seminaristas denunciam Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém do Pará. Eles dizem que Dom Alberto usou de seu poder para investidas sexuais não consentidas em encontros privados. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as suspeitas contra o arcebispo a pedido do Ministério Público do Pará. O Vaticano também investiga o caso. A casa onde vive o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, é o lugar onde ex-seminaristas dizem ter passado por seus piores dias. Os ex-seminaristas dizem que os encontros da casa do arcebispo aconteciam em 3 lugares. Na capela, onde a conversa era sobre vocação religiosa. Na sala, o assunto era focado na família e nos estudos. E geralmente no fim da noite, no quarto. Lá falavam sobre intimidades e, segundo os jovens, era onde ocorriam os abusos por parte do arcebispo. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira, a começar com o Globo Rio de Janeiro. A Associação de Clínicas Particulares articula a compra de 5 milhões de doses de vacina indiana. Folha de São Paulo. Comissário da União Europeia critica imagens vergonhosas do Brasil em meio à pandemia. O Estado de São Paulo. Brasil restringe exportação de seringas após fracasso em compra do Ministério da Saúde. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Juiz contraria a determinação de Lewandowski e dá a aluno acesso a mensagens. Valor econômico. Brasil tem 200 mil focos de queimadas em 2020, maior número da década. Estado de Minas. PM se mata após assassinar a mulher com um tiro na cabeça em Itaúna. Jornal do Comércio no Recife. Governo pernambucano diz que veto de Bolsonaro não afetará a aquisição de vacinas contra a Covid. Fortaleza Diário do Nordeste. Fornecimento de energia em Teresina é restabelecido após mais de 60 horas. Porto Alegre, 0 hora. Jornal divulga áudio de Trump pressionando o governo da Geórgia para incontar 11,7 mil votos no estado. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zagdeg Jodai e o noticiário policial com Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Quatro